Do Egito à Assíria. Muitos profetas da Bíblia, eles correlacionam o Egito e a Assíria. Qual é essa relação? Qual é o significado? No primeiro vídeo no canal, nós já começamos a descrever para vocês algumas das correlações existentes entre Egito e Assíria. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um profeta que falou também sobre isto, para depois, no terceiro vídeo, nós entrarmos no profeta Isaías, que vai falar mais claramente sobre este assunto e vai nos trazer muitas revelações maravilhosas sobre o nosso futuro, de cada um daqueles que esperam Mashiach e Yeshua. Hoje nós vamos ver no livro do profeta Oséias. E o livro do profeta Oséias, ele é interessante porque ele é o livro que nos mais traz informações sobre as duas casas de Israel. Então, com certeza, este assunto de Egito e Assíria, ele está correlacionado com as duas casas de Israel. Tanto é que vocês vão perceber falar o tempo todo de Israel e de Judá, fazendo essa separação. Vamos ainda estar trabalhando sobre as duas casas. Talvez que você nunca ouviu falar sobre esse termo, você talvez pode estar confuso, mas pode ficar tranquilo que nós vamos abranger as duas casas de Israel, tá? Já tem até uma playlist já. Ainda não tivemos tempo para fazer esse estudo, para gravar, né? Mas vai sair esse vídeo ainda, tá? Das duas casas, detalhadamente, desde o princípio, os fundamentos básicos para você entender o significado das duas casas. Mas é importante, já que nós vamos estar falando do Egito e da Síria, que você também entenda que existe uma correlação entre Egito e a Síria e as duas casas de Israel, com uns dos acontecimentos, né, que aconteceram com as duas casas. E aí hoje você vai entender um pouquinho o porquê disso. No vídeo passado, vocês viram que Abraão ele fez todo o percurso da Síria e do Egito, e também, né, os filhos de Ismael, que também são filhos de Abraão, eles habitavam, né, nessa região e se espalharam. E hoje o mundo árabe está tudo por ali, né, espalhado. E agora nesse estudo nós vamos ver por que Deus relaciona o Egito e a Síria com Israel. O que aconteceu para Deus correlacionar o Egito e a Síria e Israel? Convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Oséias, Rocheia em hebraico, Oséias em português, no capítulo 11. E vamos hoje analisar o capítulo 11 e o capítulo 12, algumas partes, tá bom? Vamos lá, vamos fazendo a leitura e vamos grifando. Oséias, capítulo 11, aí nós temos aqui Bíblia Linguagem de Hoje, ok? Estamos usando ela porque ela nos ajuda, né, com relação a entender algumas passagens difíceis. Estamos também usando aqui a Bíblia Ara, né? Ara mais, para a gente ter acesso aos números Strong. E estamos usando aqui a Bíblia King James, tá bom? Então estamos usando essas três Bíblias no nosso estudo de hoje. Vocês sabem que a gente sempre troca, né? Mas hoje a gente vai estudar essas aqui. Vamos começar, eu vou ler aqui na Bíblia King James, tá bom? Vou ler aqui na King James. Ela tá aqui, ó. King James. Tá aqui. Então nós vamos ler nessa coluna aqui, tá? Vamos lá. Quando Israel era menino, eu amei muito. Então a primeira coisa que Deus fala com relação ao povo de Israel, né? Lembrando que quando fala aqui Israel, pode estar se referindo a todo o povo de Deus, as 12 tribos, ou pode estar se referindo às 10 tribos. Mas de onde você tirou isso? É do estudo das duas casas, né? Primeiro você tem que passar por ele. Então só guarde essa informação, tá? Quando nós chegarmos lá no estudo das duas casas, você vai entender exatamente isso aqui.
Mas neste contexto aqui, olha, a gente consegue entender que aqui no caso não é as 10 tribos, é 12 mesmo. Por quê? Porque aqui fala quando era menino, ou seja, quando Israel começou, certo? E quando Israel começou, as duas tribos não estavam separadas. Então não se aplica usar a nomenclatura casa de Israel e casa de Judá neste período, né? Só usamos essa nomenclatura casa de Israel, casa de Judá, depois que acontece a divisão das 12 tribos, né? Onde fica 2 para o sul e 10 para o norte. Então, quando ele era menino, está referindo-se ao tempo do Egito, quando ele foi formado, quando Jacó e seus 11 filhos desceram para o Egito. Lembrando que José já estava no Egito, né? Ele administrou os recursos no Egito. Nós temos um vídeo, né, no canal. Você talvez queira saber mais sobre isso. Você pode achar aqui, olha, no canal A Espera de Yeshua. Aí você vai em vídeos. Aí você vai ver aqui, olha, Birei Machia, Carral, ó, bacana, hein? Shabbat Shalom. Você vem aqui mais para o começo aqui, ó. Esses dois vídeos aqui, eles tratam deste assunto de José ter ido ao Egito, tá? Aí teve o sonho do Egito, aí os irmãos desceram para o Egito, tudo aqui, parte 1 e parte 2. Você é iniciante aí no canal, né? E não conhece o canal, temos essa referência. Só para deixar vocês mais cientes, né, do assunto. E do Egito chamei meu filho. Se você pegar aqui a referência, né, do Egito chamei meu filho, se você pegar aqui a referência, vai aparecer aqui o texto de Mateus, né? Mateus capítulo 2:15. E esteve lá até a morte de Herodes. Aqui está falando, né, de Mashiach, que foi para o Egito junto com seus pais, José e Maria. José, inclusive, recebeu por meio de sonhos a orientação de descer ao Egito. E ele ficou lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei meu filho. Aqui o escritor bíblico de Mateus, cobrador de imposto, que se tornou apóstolo de Jesus, ele correlaciona Oséias capítulo 11:1 ao livro de Mateus, falando que cumpriu essa passagem em Jesus, tá? Só que, se nós formos observar direitinho, por isso que eu sempre falo, pessoal, é importante nós entendermos que a Bíblia, ela é transtemporal, tá? É atemporal. Ou seja, o que significa isso? Significa que uma passagem bíblica ela pode ter vários cumprimentos. Primeiro, o cumprimento inicial. Segundo, o cumprimento que pode acontecer em qualquer tempo, né? Qualquer pessoa pode aplicar, às vezes, uma passagem bíblica ao seu tempo. E terceiro, a aplicação final daquela profecia. O que acontece aqui? Ó? Aqui o texto está referindo-se ao que primariamente? Ao fato de Israel ter descido ao Egito e lá do Egito Deus ter tirado o povo de Israel por meio de mão forte. E essa é a primeira aplicação do texto, né? Aqui ele já tinha se cumprido esse texto. E do Egito chamei meu filho. O texto aqui ele já tinha se cumprido. Osés escreve depois do cumprimento. Só que Mateus ele conseguiu achar uma aplicação para esse texto. Quando ele falou que do Egito chamei meu filho, ele aplicou para Jesus que foi para o Egito quando era criancinha. E aí Deus chamou Jesus do Egito para voltar para Israel para começar tudo aquilo que ele fez. Então veja que aqui, olha, a Bíblia ela dá duas aplicações para este texto, ok? Só que vocês vão ver no estudo do Egito à Síria que existe mais uma aplicação ainda para esse texto. Então existe uma terceira, no dia em que Deus chama seus filhos do Egito novamente. É uma coisa fantástica. Então, só esse texto aqui de Hoshea e Oséias, ele tem
biblicamente, pelo menos 3 aplicações. A primeira foi quando Deus ele chamou o povo de Israel que era escravo no Egito. A segunda foi quando Deus chamou Jesus, que estava no Egito. E a terceira será quando Deus vai chamar seus filhos. Deus, no caso de Jesus, né? Quando ele vem como o representante de Deus, a Bíblia descreve o chamado e os povos espalhados que estarão na terra do Egito também voltarão. 3 chamados do Egito, em um só texto. Por isso que eu sempre falo que os textos são atemporal, certo? Você não deve ler a Bíblia apenas entendendo que existe um contexto ali e que aquele que ele já cumpriu e não vai cumprir mais, né? O que às vezes os judeus fazem? Os judeus leem algumas passagens bíblicas e logo eles descartam, né, outras aplicações. Por exemplo, um judeu lendo esse texto aqui, o que ele falaria? Quando Israel era menino. Esse texto aqui é para Israel. Por que Mateus ele aplicou esse texto para Jesus? Os judeus fazem isso. Por quê? Porque os judeus ele não aceita outra aplicação no texto. Mas a gente, como cristão, a gente entende que Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele teve o Espírito Santo e ele foi inspirado a escrever que esse texto também se aplica a Jesus, não só a Israel. Então, a gente pode dizer que para Mateus e para o Espírito Santo, Israel é um tipo do Cristo. Por que eu estou falando Cristo, não estou falando Jesus? Porque o Cristo, ele significa Jesus e seu corpo. Ok? E o que precedeu Jesus? A mulher, não é? Não é a mulher que precede Jesus? E aqui está a mulher, Jesus e os descendentes de Jesus que da mulher, né? Que é Jesus e corpo. Então, nessas 3 vezes, o texto se aplicou. Primeiro a mulher, Israel, que também representava Jesus, porque Jesus Cristo estava no lombo, né? No princípio de Hebreus, Jesus Cristo estava aqui no lombo da mulher, né? Iria nascer da mulher. E também os que nasceram de Jesus, nasceram de Cristo, para o novo nascimento. Aí esse texto vai se cumprir em Israel, em Jesus e no corpo de Cristo. Vamos continuar. Aí começa aqui, olha, com todavia, nessa versão. Aqui está usando quanto mais, e essa aqui está usando porém. Isso aqui indica que, embora Deus havia chamado seu povo do Egito, porém, aí o versículo 2, você vê que ele sai da temporalidade e passa para a aplicação local, a primária do texto. Qual que era a primária do texto? Aqui Deus tinha chamado o povo dele, de Israel, do Egito. Aí no 2 você já tem que entender que o 2 já não está falando mais de 3 coisas. Tá? A Bíblia ela é escrita assim. De certa forma, essa forma de Deus escrever a Bíblia, ela confunde as pessoas que não têm o Espírito de Deus e a sabedoria para entender que a Bíblia fala em um texto de uma coisa e em outro texto já fala de outra coisa. Então, voltando aqui para a ideia inicial da primeira aplicação, que o meu filho, no caso, que é a nação de Israel mesmo, que saiu do Egito, aí o verso 2 diz: Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chamava seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso diante de imagens e ídolos esculpidos. Aqui o profeta Hoshea, ele começa a explicar quais foram os motivos pelos quais o povo de Deus se afastou dele. Então, vamos ver que esses motivos eles estão alistados em todas as ocasiões que Deus ele fala de Egito e Assíria. Toda vez que Deus ele faz uma comparação entre o povo de Deus e o Egito e a Síria, ele antes vai estar falando sobre essas coisas. Então, guardem na cabeça de vocês. Quando Deus fala de Egito e Assíria, ele vai falar que o povo dele está envolvido com
sacrifícios de Balaíns, ou de Baal, né? De Baal, Balaíns, queima de incenso diante de imagens e ídolos. Veja que aqui está ligado com adoração falsa. Adoração falsa. Né? Só para a gente confirmar aqui, vamos ver o que significa Balaíns. Divindade masculina suprema dos cananeus ou fenícios. Tá? Então, eu falei Baal, mas Balaíns parece que... realmente, ó, Baal, tá? Eu não falei errado não, Baal. Baal. Balaíns pode ser o plural, né? Pode ser o plural. Tá bom, vamos lá. Vamos no 3 agora. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Veja que agora sim. Veja como que a Bíblia é dinâmica, pessoal. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um exercício para vocês começarem a ter percepção de como que Deus ele trabalha nas Escrituras. Como que ele dialoga com as pessoas. Primeiro, olha só. A gente não pode afirmar aqui que aqui está falando das duas casas de Israel, nesse momento. Por quê? Porque aqui está falando que quando era menino. Ou seja, a referência é do povo de Israel na terra do Egito. Ok. Só que aqui, se você pegar aqui já no verso 3, aqui já está falando das duas casas de Israel. Olha só como é que a Bíblia ela é dinâmica. Quando eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Aqui ele já usa Efraim, ele não usa Israel, não usa Judá, usa Efraim. Por quê? Porque Efraim, quem foi Efraim? Tá? Vamos ver no estudo das duas casas também, mas vamos adiantar aqui. Efraim era o filho mais novo de José, mais novo. E foi o filho mais novo que recebeu de Jacó a bênção de primogênito que Rúben tinha perdido por se deitar na cama de seu pai com uma de suas concubinas. Então, Jacó ele passa a primogenitura para o filho mais novo de José. José tinha Manassés como como primogênito e Efraim como o filho mais novo. Jacó, Israel, né, como nós conhecemos, ele cruza as mãos e ele dá a bênção do primogênito para Efraim. José fica incomodado com isso e fala: pai, está errado. Aí Jacó diz: eu sei, meu filho, é assim que Deus quer, é assim que o Espírito Santo quer. Então, Efraim recebeu a primogenitura. Então, quando ele fala Efraim, ele está falando do primogênito da casa de Israel, entende? Devia falar Rúben, né, que é o primogênito, mas não. Efraim recebeu a primogenitura. Ele é o cabeça de Israel. Ok? Vamos dizer assim, ó. Só que aí ele falou assim que Efraim, ele não entendeu que era Deus que carregava eles no colo e que zelava por eles, cuidava deles, tá? Aqui usa até curava, né? Por quê? Porque todas as vezes que eles se afastavam, Deus mandava um profeta para curar a nação, para curar o povo, né? Aí o versículo 4 diz: eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Aqui está fazendo referência, olha, veja que está fazendo referência ao Egito, né? O jugo pesado no pescoço era o Egito. E aqui ele está falando Efraim. Ou seja, ele está falando, quando ele fala do primogênito, ele está falando de todos eles, tá? De todos eles. E inclinei para alimentá-los. Esse inclinei para alimentá-los significa que o Mashiach, Yeshua, né? Nessa ocasião ele não chamava assim, a gente não sabia, né? A revelação, nada disso. Mas a gente sabe que ele era o anjo da aliança, que estava com o povo de Israel, naqueles 40 anos no deserto. Então ele se inclinou realmente, porque ele saiu dos céus e viveu com o povo por 40 anos, né? Ali no ermo, alimentando, descendo com maná. Tanto é que quando ele fala do maná, lá no capítulo de João, capítulo 6, que ele é o maná que desce do céu, ele está fazendo referência a isso, né? Porque ele tinha descido
como anjo de Adonai, né, como próprio representante de Adonai, por isso que eles chamavam ele de Adonai, né, Yahweh, chamavam ele de Yahweh, o Senhor, a glória do Senhor. Então ele que alimentava o povo, então ele se inclinou. Então aqui nós estamos vendo que é Mashiach falando como Deus, né, falando em autoridade do Pai. E diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam arrepender-se. Bom, esse texto aqui é um texto interessante. Por quê? Porque existe contradições de acordo com as Bíblias, tá? Tá vendo que aqui está falando não voltarão, né? Não voltarão ao Egito. Eles não querem voltar para mim. Só que a linguagem de hoje, olha, aqui já não está falando do Egito mais. Eles não querem voltar para mim e por isso irão de novo para o Egito. Olha aqui, traz a ideia de ir para o Egito, tá vendo? Aqui é interessante porque se nós pegarmos aqui, ó, não, é aqui, ó. Às vezes a gente erra os comandos, né? Se pegar aqui, você vai ver que a grande maioria das Bíblias vai falar não voltaram para o Egito, tá? Ó, aqui começando, ó. Não voltarão para o Egito, não voltarão para o Egito, não voltarão para o Egito. Tá vendo? Várias Bíblias vai trazer essa ideia de não voltarão ao Egito, tá? Porque realmente o povo não voltou mais ao Egito, né? Talvez é por isso que eles pegam essa tradução. Não voltarão ao Egito, não voltarão ao Egito. Só que aí, olha, você tem aqui a Bíblia Sagrada Pastoral. Olha o que ela traz, olha. Voltarão para o Egito. Como que eu descubro essas coisas? Porque eu leio a Bíblia e comparo os textos em várias versões. Acabei achando essa pérola aí. Então, essa Bíblia DEP aqui, olha, Bíblia Sagrada Pastoral, traz: voltarão para o Egito. A Síria será seu rei. Tá? Veja só que não é só essa, tá? Vamos ver mais. Israel não retornará à escravidão na terra do Egito. Sem querer, eu até mudei de Bíblia, né? A Bíblia que estava aqui era a Bíblia Aramais. É porque a gente tem que trocar aqui, ó. Em vez de colocar ir, a gente tem que trocar para copiar. Porque se a gente encostar, ela só copia, não vai. Tá, então vamos lá. Não voltarão, né? Olha só como é que essa versão aqui, ela traz esse texto, olha. Efraim habitou no Egito, e quanto ao assírio, ele era seu rei, porque não iria voltar. Então, as versões, elas têm diferença uma das outras, tá? Olha aqui agora essa aqui, a Bíblia, edição para todos comum. Terá que voltar para a terra do Egito, mas a Síria é que será o seu rei. Tá vendo que essa Bíblia está falando também que terá que voltar? Olha essa aqui também, ó, que é a mesma, né? Só que essa aqui tem a edição... A Bíblia, edição para todos, edição comum, 2009. Parece que é a mesma coisa, né? Terá que voltar para a terra do Egito. Essa aqui são as mesmas bíblicas praticamente, né? Ó, a DEP já fala que não voltarão, não voltarão, não voltarão. Aí a Bíblia capa, nova capa, né? Eu falo capa nova, mas é nova capa. 2002, isso aqui, ó. Voltarão para o Egito. Tá vendo que as versões, elas... uma fala uma coisa, outra fala outra. Uma fala que não vai voltar e outra fala que voltará. Difusora Capuchinos. Voltará para o Egito. Difusora Freis Capuchinos. Ele voltará para o Egito. As outras falam não voltará, né? Esse aqui no caso é João Ferreira de Almeida com Strong. Não voltará, não voltará, não voltará. Não voltará, não voltará. Israel não voltará. Bom, o resumo da ópera aqui para vocês, né? Vamos fazer o resumo da ópera aqui. Vamos ver se tem só mais alguma Bíblia que fala. Aqui, ó. O livro fala: o meu povo acabará por voltar para o Egito. Tá vendo? Veja que há conflitos, tá vendo? Entre as versões.
deste texto? Este texto é um texto que eu achei dificuldade de entender. Por quê? Porque umas versões falam que irão voltar para o Egito e outras versões falam que não irão voltar para o Egito. Se nós pegarmos o texto aqui no hebraico, né? Vamos lá de novo. Aqui, ó. Aqui você tem as versões gregas, tá? Vamos aqui nas versões hebraicas. Que apareceu aqui, ó. São várias, né? Todos que estudam hebraico sabem que a expressão lo é não, né? Então, não, Israel, não... Não, isso aqui não é Israel, não. Yashuv, voltar, né? É tipo techuvá. Yashuv, não voltará, não voltará, não voltará. Isso aqui, Yashuv, é voltar. Então, não voltará, não voltará, não voltará, não voltará. Não voltará. Tá vendo as versões hebraicas que eu tenho aqui? Todas falam que não voltará, né? Todas falam que não voltará. As hebraicas que eu tenho, tá? Todas falam que não voltará. Só que assim, existem versões que falam que voltará, né? Então eu fiquei bem na dúvida aí sobre se é não voltar ou se não voltar. Só que assim, vamos lá. Se for para voltar ou se for para não voltar, eu consigo entender os dois textos bíblicos. Claro que um daqui deve estar certo, o outro deve estar errado, né? Não tem como ficar em cima do muro, não. Mas eu vou ficar aqui nessa questão. Por quê? Vou explicar para vocês. Não voltará, aqui, parece que, se for o texto não voltará, está querendo dizer que eles não se sujeitará mais à servidão egípcia, como de fato isso não aconteceu na história do povo de Israel. O povo não se tornou mais escravo no Egito, ok? Se for analisar o não voltará para o Egito. Se for analisar voltar para o Egito, aqui está falando exatamente da dispersão, da diáspora do povo judeu. Porque, embora não foi reconhecido que a nação inteira foi para o Egito, só que nós sabemos que quando os assírios, aqui está falando da Síria, tá vendo? Quando os assírios eles entraram na terra de Israel, no reino do norte, né? Aqui, ó, a gente já viu a localização dos assírios no último estudo, tá? Então ficava mais ou menos por aqui, nessa região aqui. Então o que eles fizeram? Eles entraram aqui, ó, no reino do norte, e aqui tinha as 10 tribos, né? Então o que aconteceu aqui, ó? Quando eles fizeram isso, a primeira coisa que eles fizeram, levaram cativo um monte de gente para a Síria. E também venderam os filhos de Israel para tudo quanto é lugar que você imaginar. Essa aqui é a primeira diáspora do povo judaico, do povo de Israel. Isso aí foi quando Deus espalhou a nação. E com certeza muitos vieram morar no Egito, né? Então, os dois textos bíblicos estão corretos. Onde você vê essa informação de que Deus espalharia, né? Se você pega aqui no livro de Oséias mesmo, no primeiro capítulo, então aqui está falando, né, dos 3 filhos de Oséias, tá? E aí, olha, Oséias capítulo 1. Então Oséias ele pegou, né, casou-se com a filha de prostituição, Gomer. E aí essa mulher deu para ele 3 filhos. E o primeiro filho chamava Jezreel, tá? Jezreel, Deus semeia. Por que o nome do menino foi Jezreel? Porque Deus, aqui ele explica, né? Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Isso aqui nós vamos estudar na casa de Israel, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. E aí, olha, quando ele vai cumprir essa promessa, ele coloca o nome do filho de... Ele manda Oséias colocar o nome dele de Jezreel, o filho dele mais velho, porque Deus, ele semearia o povo.
Essa era a punição, semear o povo. Depois ele deu à luz a desfavorecida, né? Lo-ruama, desfavorecida. E aí ele explica porque o povo perdeu o favor de Deus. Ok? Aqui, ó. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, as 10 tribos, para lhes perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Se o povo de Israel tivesse lido essa profecia aqui, entendesse essa profecia, eles teriam entendido que a primeira vinda de Jesus não envolveria um rei que iria governar e tirar eles do jugo de Roma. Tá vendo? Aqui tá claro. Se você for ler isso aqui, até hoje os judeus ainda têm dúvidas sobre isso, porque eles falam que o Messias viria para tirar eles da opressão. E o Messias que veio foi oprimido. Ele não tirou ninguém da opressão, ele foi oprimido. Só que aqui está falando, olha, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelo cavalo, nem pelo cavaleiro. Tá vendo? Deus falou. Porém da casa de Judá. Tá vendo? Tá falando da casa de Judá. Então os judeus, eles deveriam entender essa profecia aqui, mas não entenderam, né? A primeira vinda de Mashiach, ele não iria salvar o povo aqui com arco, nada disso, né? Beleza, aí depois ele teve outro, Gomer, né, e Osés teve uma outra filha, Loami, tá? Loami. O que significa Loami? Não meu povo, Lo, não, Ami, meu povo, não meu povo. Por quê? Porque eles não se tornariam mais povo de Deus. Ok? Agora presta atenção nessa passagem aqui. Ó. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão para si um só cabeça, que é Jesus. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, que significa Deus semeou. Grande será o dia em que Deus semeou, ou que Deus vai colher, né? Tudo que Deus semeia, ele colhe. Então ele semeou o povo, tá? Semeou o povo no mundo, espalhou o povo. Na casa de Israel, no estudo, nós vamos aprender sobre isso. E depois ele vai colher o povo da onde? Da terra. O povo vai subir da terra. Isso aqui é da ressurreição, pessoal. Ressurreição dos mortos no último dia. Quando Deus ele reúne as duas casas de Israel novamente. A reunião das duas casas de Israel acontece no toque da última trombeta, tá? Nós vamos falar sobre isso no estudo das duas casas. Definitivamente falando, tá? Então, o que é reunir as duas casas? Reunir os judeus verdadeiros e os gentios verdadeiros, todos em Cristo, que subirão da terra, tá? Subirão da terra. Isso aqui tem dois sentidos. Os que irão ressuscitar subirão da terra, como também todos subirão da terra no sentido do arrebatamento, né? Que eles vão se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, né? Então eles vão subir da terra também. E esse dia será grande dia de Jezreel, ou seja, vai ser o grande dia da semeadura. Lembra que nós estávamos falando no nosso canal aí sobre parece que não faz sentido, mas tá tudo ligado, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. A volta de Jesus para os Romai. A reunião com ele, o afastamento e a parousia, entenda a relação. Tudo isso aqui, olha, que está sendo falado, a última trombeta é a ressurreição, a última trombeta é a ressurreição, parte B. Todas essas coisas que eu estou fazendo aqui no canal é para linkar a mente de vocês aos acontecimentos bíblicos. Aqui, ó, pérolas, tesouro escondido e o mistério da religião. O joio e o trigo e a luta dos descendentes. Só desse vídeo aqui, olha, surgiu este vídeo
esse vídeo, esses 3 vídeos, ó, só daquele vídeo lá. Para explicar aquele vídeo foi feito 3 vídeos para explicar com detalhes aqueles outros vídeos lá, aquele primeiro vídeo lá. Esse aqui, ó, da luta dos descendentes. Então tá vendo que está sendo tudo interligado os estudos, tá? Se você quer entender, vai lendo, vai assistindo todos aí, você vai acabar entendendo, tá? E aí esse Egito parte 1 aqui também já é uma forma de você conseguir entender o que eu estou falando na parte 2. Então não deixe de assistir não, é muito bom vocês assistirem, compartilhar com as pessoas que vocês amam, porque isso aqui tudo vai conectar no final. Quando chegarmos na casa de Israel, vocês vão entender perfeitamente todas as coisas. Deus espalhou, Deus ajuntará de novo, tá? Se vocês pegarem aqui o profeta Oséias, você vai ver que vai estar falando o tempo todo disso, de Deus espalhar e de Deus ajuntar. Por que Deus ficou bravo com eles? Porque eles adoravam Baal, por isso Deus espalhou, né? Porque eles confiavam em deuses falsos, por isso Deus espalhou. Só que haverá um dia em que Deus vai ajuntar de novo, tá? Vamos voltar agora para Joel 11, onde nós estávamos, que é o texto base. Nós estávamos no 5, né? Então, seja o que for, seja não voltar ou seja voltar, vocês entenderam que o sentido aqui é que o que importa para nós aqui é que Deus estava falando para aquelas pessoas ali que o rei da Síria seria rei deles. E isso de fato aconteceu quando a Síria ela dominou o reino do norte e espalhou o povo de Deus. Então Deus espalha, cumprindo Joel, tá vendo? O capítulo 1 é explicado no capítulo 11. Deus semeando o povo dele no mundo. Aí tem a mixigenação do povo judeu no mundo todo. Por isso que hoje qualquer um de nós pode ter sangue judaico. Judaico que eu falo não é de Judá, né? É de Israel, vamos dizer assim. Sangue de israelita. Nós não sabemos, né? Se o avô, a avó da gente ou algum antepassado foi judeu, porque eles foram espalhados no mundo, né? Deus espalhou eles no mundo todo. E aí a gente volta para a casa de Israel, né? Não estou dizendo que as 12 tribos elas se perderam, tá, gente? Pode ser que exista pessoas ainda que não sofreram tantas mixigenações espalhadas por aí, né? Deus sabe onde é que estão as 12 tribos. E não estou falando que os gentios se transformam em judeus por causa disso, não. Eu estou falando que é um processo que aconteceu, de Deus espalhar o povo dele, as 10 tribos, no mundo todo. E hoje ninguém sabe quem é judeu, quem não é, sabe? Pode até falar que é de uma certa raça e tal, mas não sabe se teve ali judeu, né? A gente sabe que os judeus se espalharam para o mundo todo, e aí a gente pode ter sangue judeu sim, né? Vamos lá, isso não é importante, né? A Bíblia fala que não é o sangue, não é o pedigree que vai salvar ninguém, né? A fé no Senhor Mashiach. É isso que vai fazer com que os verdadeiros judeus voltem para casa. Aí ele fala, quando o rei da Síria governar, a espada cairá sobre as suas cidades, né? E é o que aconteceu, tá, gente? Vamos pular aqui, porque aqui não vai interessar muita gente, não. Aqui tá falando aqui que o que ia acontecer com eles. O povo era inclinado a se distanciar de Deus, né? Agora o 8. Vamos ler aqui na Bíblia King James. Contudo, como posso te abandonar e entregar nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei a Adibmar? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e volta para ti. Então, ao mesmo tempo que Deus julga, né, o povo, ele mostra para o povo de Israel que ele ama Israel, né? O coração de Deus é pleno para com Israel. O coração de Israel não é pleno para com Deus, mas o coração de Deus é pleno para com Israel. Então, aqui ele está falando, ele está reafirmando a promessa que ele fez a Jacó, a Isaac e a Abraão. Embora ele precisava corrigir aquele povo,
né, para cumprir também seus propósitos, espalhar o povo na terra, espalhar o povo no mundo todo, tá, para levar os costumes judaicos para o mundo todo. Por isso que hoje o mundo, pessoal, ele vive num sistema judaico. Se você for observar as constituições federais da maioria dos países, né, tirando aqueles países que são islãs, que são budistas, né, a grande maioria dos países no mundo todo, aí vai falar que é por causa do cristianismo, mas não é só por causa do cristianismo não, entendeu? É porque os judeus foram espalhados no mundo todo e eles ajudaram a forjar essas constituições no mundo todo. Então você vai ver que o sistema de constituição legislativo do mundo todo é baseado nos 10 mandamentos, né? E não é porque os cristãos fizeram isso sozinhos não, entendeu? É porque os judeus também ajudaram, contribuíram. A sociedade que nós temos hoje, né, nós temos que agradecer aos judeus espalhados, né? E também ao serviço dos cristãos, né? Porque foi em conjunto, a gente não pode só puxar a sardinha para o cristão e falar que foi o cristão que ajudou, né, para que o mundo fosse mais justo, um pouco mais justo, né? Porque ainda não é tão justo assim, né? Só no reino do Machia mesmo. Mas se você hoje tem direito, né, de estar assistindo um vídeo bíblico na sua casa tranquilo, ir na igreja, prestar culto, seja o que for, né? Isso aí tudo é baseado na Constituição, gente. Tem países que as pessoas não podem fazer isso. As pessoas não têm direito de acreditar em nada, né? Igual, por exemplo, a Coreia do Norte. Lá as pessoas não podem adorar nada a não ser o imperador. Então, a gente tem assim que agradecer ao mundo que a gente vive, de certa forma, ao país que a gente vive, por ser um país cristão, tá? Baseado em legislações judaicas, né? Devido à Torá. Tudo isso por quê? Porque Deus espalhou o povo. Então os judeus eles têm uma grande contribuição. A gente tem que amar os judeus. Tem gente que acha que é inimigo, né? Cristão é inimigo de judeu, judeu é inimigo de cristão. Não, nós somos irmãos. Embora eles ainda não entendem, né, a respeito da mensagem do Mashiach Yeshua, mas são pessoas amadas, né? Tem promessas para judeus, né? Aqui, olha, Deus está falando isso, tá vendo? Como eu poderia me esquecer de você, né? Será que eu iria fazer com você igual eu fiz com outras nações que desapareceram? Não, de forma alguma. Aí diz assim, ó, portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Imagina, se Deus executar todo o furor da ira dele, acabou. A nação desaparece. Sodoma e Gomorra. Tá? Mas para os judeus nunca foi assim. Ele preferiu espalhar o povo, né? Estou falando das 10 tribos do norte, do que executar toda a sua ira. Porque se ele executasse toda a sua ira, aquele povo sumiria do mapa. Tá? Mas ele não fez isso. Ele escondeu o povo nas nações. É basicamente isso. Eis que não voltarei a destruir Efraim. Tá vendo? Então, iria acontecer a destruição de Efraim quando Deus usaria os assírios para agir. Tá? Mas ele não voltaria a fazer isso. Mesmo porque também o Efraim foi espalhado. Entendeu? Portanto, sou Deus. E não um ser humano. O santo entre vós. Assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Aí está chegando numa parte que vai voltar a falar do Egito e da Síria. Eles seguirão a Yahweh, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo, tremendo desde as terras do ocidente. Que texto lindo, olha. Yahweh aqui é Jesus, tá? Aqui é Jesus. Então, eles seguirão a Yahweh, ou andarão após. A palavra aqui, ó, é hebraica. Tá aqui, ó. Yalá, tá? Yalá. Andar, vir. Partir, prosseguir, mover. Ir e embora. Morrer, viver. Maneira de viver. Guiar, trazer, levar, embora, carregar, fazer, andar. As Bíblias traduzem aqui por andar, né? Ou seguir. Aí, ó. Quando eu rugir como um leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. E o meu povo virá correndo do oeste. Tá? Olha aqui. Oeste. Quando aconteceu o quê? Quando ele bramir como um leão
contra os inimigos. Aqui usou, né, a palavra inimigos, aqui só bramar como leão. Só que esse texto aqui, gente, ele é um texto profético, né? Um dia nós vamos fazer um estudo só sobre esse texto. Exatamente, o bramido do leão é quando o Mashiach chegar, tá? Quando o Mashiach voltar, é o bramido do leão. E aí o que acontece? O povo voltaria tremendo desde as terras do ocidente. Só que aqui, ó, se você for pegar a palavra ocidente, você não vai achar o ocidente, você vai achar o mar. Olha como é que às vezes as traduções bíblicas não ajudam a gente a entender. Aqui, olha, até traz, né? Na última definição, ó, em direção ao mar, sempre falando do mar, oeste, na direção oeste, tá? Então vamos lá no mapa. Israel tá aqui, né? Aqui tá o quê? O mar. Oeste, leste, sul e norte. Então tá falando que o povo voltaria do mar, tá? O texto deveria ser: o meu povo voltaria do mar. E o que é mar na Bíblia? Se você pegar a referência de Apocalipse, você vai entender que o mar é a humanidade, as nações. Aqui a tradução ocidente, oeste, né? Ela não ajuda muito a gente entender isso. Por quê? Porque você acha que é realmente, literalmente, o oeste. Porque mar fica difícil, né? Como é que as pessoas voltariam do mar? É estranho, né? A pessoa vai voltar do mar? Como assim? Ah, não. Então, se tem oeste aqui em uma das definições, vamos colocar oeste. Vamos colocar ocidente. É o tradutor fazendo isso, né? Só que aqui, gente, é o seguinte, ó. A profecia está falando que Deus, ele espalharia as 10 tribos, tá? As 10 tribos. Para onde que ele espalharia as 10 tribos? Para o Egito e para a Síria. E agora ele explica que Egito e a Síria é mar. Ou seja, humanidade. A humanidade. É como se Deus estivesse falando, pessoal, assim, em linguagem simbólica, que Israel é a nação e Egito e a Síria é a humanidade. Tá? Em Apocalipse usa essa linguagem direto, falando que a terra, Eretz, é Israel e o mar é a humanidade. Por isso que uma fera, ela tá na terra e outra fera sai do mar. Só que não é que a fera vai sair do mar, entendeu? É que a fera sai da humanidade. Se você for olhar bem, as feras saiu da onde? Saiu do Egito, depois saiu da Síria, depois saiu da Babilônia, depois saiu da Pérsia, depois saiu da Grécia, depois saiu lá de cima da Roma. Da onde que saiu as feras? Do mar. Entendeu? É uma linguagem bíblica. É uma linguagem bíblica. Então aqui, ó, nesse versículo aqui, ó, por usar oeste, às vezes a gente não consegue entender, mas aqui a referência é mar. E mar, o povo voltaria do mar. Se Deus espalha as 10 tribos entre as nações, Deus espalhou as 10 tribos no mar. Por isso que quando o leão ele brama, ele vai bramir, né? O que acontece? O povo volta do mar. O povo volta das nações. É a reunião com Mashiach. O povo espalhado voltando. E nesse povo espalhado, você vai ter ali no meio ali, dos efraimitas, né? Pessoas legítimas, israelitas carnais, como também a representação dos gentios. Efraim representa os gentios, a plenitude das nações. Vamos estudar isso nas duas casas. Então eles voltam, eles retornam para onde? Para o Mashiach. Quando o Mashiach ele bramir ou tocar a trombeta, as pessoas vão voltar da onde elas estiverem, que é o mar, que também é representado como Egito e a Síria. Na parte 3 vamos ver mais sobre isso. Aí diz assim, ó. Olha que perfeito isso, tá? Perfeito, isso aqui é perfeito. Voltarão voando do Egito como os pássaros e da Síria como pombas. E então
eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Adonai, Senhor. Aqui está falando em suas próprias casas. Esse aqui é o ponto alto do estudo, gente. Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui em hebraico para vocês verem. H. Tá aqui, ó. Capítulo 10. Olha cá. Tô mentindo? O que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui? Miam. Mi-yam. O que significa Miam? Mar. Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Morto, Mar da Galileia. Veja que aqui, olha, Miam, ele é uma referência para mares, tá? Porque senão, se você fala assim, não, é o Mar Mediterrâneo, do oeste aqui, ó. Mar Mediterrâneo aqui, ó. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. É isso aqui. Só que a descrição da palavra tá falando o quê? Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Olha só onde é que está o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Ó, vou pegar de vermelho aqui, ó. Mediterrâneo tá aqui. Vermelho tá aqui. Da Galileia tá aqui. Mar Morto tá aqui. Tá vendo que tá falando de mares? Não tá falando do mar do oeste? Porque a palavra pode significar oeste, mas ela é a última das possibilidades. Ficaria sem sentido, né? Se você pegar lá e colocar assim, ó. Voltarão do mar. Olha aqui, ó. Eles seguirão a Yahweh, ele bramará como um grande leão e seus filhos... Aqui, ó. Por que grande leão, gente? Lembrei agora. E por que aqui é Jesus? Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Por que Jesus recebe o nome de leão da tribo de Judá? Porque ele vai bramir como um leão para juntar seus filhos novamente. As criancinhas que Jeová lhe deu. E o que vai acontecer? Correndo, tremendo, desde as terras do mar. Ia ficar estranho, né? Desde as terras do mar. Desde as terras do mar. Que coisa mais estranha, né? Como assim, desde as terras do mar? Aqui ainda até usa, né? Das terras do ocidente, mas se você for ver aqui, ó, só fala assim, ó, virão do mar. Não fala terra, tá? Aqui podia até estar aqui com colchetezinho, porque pelo que eu tô vendo aqui não tem Eretz aqui, tá? Não tem terras aqui. Vamos ver aqui. Tá vendo, ó? Filhos. Tremendo. Eles, né? Eles virão. Surgir, né? Surgir todos. Rugir. Né? Para... não tem terra aqui. Então, olha aqui. Eles virão Aqui eles traduziram por Ocidente. Mas se tivesse traduzido por mar, ficaria estranho, né? Porque não faz sentido, mas não faz sentido para eles, né? Para nós faz todo sentido. Virão do mar. Virão do mar. E o que mais achei impressionante, pessoal, não é isso, tá? Não é de vir do mar. Tremendo, pássaros, um território
o norte da África, né? Misraim é Egito, né? Misraim, Egito, pombos, tá vendo? Então, olha só, aqui tá fazendo a relação de aves, pássaros e pombos. O que os pássaros fazem, pessoal? Os pássaros voam. Vamos ver essa versão aqui em outras partes. Vamos ver como é que é descrito. Voando virão tremendo como um passarinho, tremendo virão como um passarinho, tremendo virão como um passarinho, do Egito também virão tremendo como um passarinho, da terra do Egito como uma pomba. Tremendo como um passarinho, tremendo como um passarinho, tremendo como um passarinho. Egípcios tremerão como uma ave. Lá do Egito eles virão voando como pássaros, como pombos, eles voltarão, virão do país da Síria. Então os farei morar nas suas próprias casas. Virão tremendo como pássaros, espantar-se-ão e voarão como passarinhos do Egito. Virão como... Bom, todos aqui estão falando isso, né? Virão como... Vamos ver aqui uma versão aqui. Só por curiosidade, só ver como que a tradução do Novo Mundo traduz essa parte aqui. Aqui, ó. Tremendo como pássaros virão do Egito. Tremendo como pássaros virão do Egito. A mesma coisa que as outras. Bom. Certo que algumas versões, eles acrescentam, né, essa ideia de voando, né? Vir voando. Vir voando do Egito e da Síria. Uma passagem bíblica, né, que nós até consideramos aqui no canal, fala que quando Jesus ele voltar, ele daria um sinal de grande trombeta e o povo voltaria do Egito, tá? Do Egito e da Síria. Aí, olha, Oséias, ele fala sobre este assunto. Não é só a primeira vez que ele fala, não. Quer ver, ó? Vamos voltar um pouquinho aqui para vocês verem. No capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Porque Efraim é como... É legal a gente dividir aqui e colocar lá no Oséias capítulo 11 pra gente fazer a correlação. 11, 11, 11, 10. Aqui, ó. Vamos fazer a correlação. Virão voando do Egito como pássaros. Essa é a informação. E da Síria como pombas. Porque Efraim é como pomba, enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Olha que interessante, né? Por que eles foram para o Egito e para a Síria? Porque eles chamar aqui é confiar, né? Confiaram no Egito e foram para a Síria. Efraim, tá? As 10 tribos. Como pomba. Deus já estava falando disso já, gente. Como pomba inocente, eles foram para a Síria, porque eles clamaram ao Egito por ajuda. Aqui já estava profetizando, tá vendo? E aqui está falando que eles vão retornar. Eles não foram aqui no capítulo 7 para a Síria e para o Egito, como pássaros, como pomba. Aqui está falando a mesma linguagem de novo. Virão voando do Egito como os pássaros e da Síria como pombas. Então eu os estabelecerei em seus lares, suas casas, Beit, tá? Vamos voltar todos para a referência do 11.
Acabou que eu fechei aqui. Encostei uma vez só, tem que segurar. Vamos lá. Tomara que o estudo não esteja ficando muito difícil para vocês, porque ele é muito complexo mesmo, tá? Então, olha aqui, ó. No capítulo 10, capítulo 11. Aqui, ó. Casa, tá? Então, aqui está falando que eles voltariam como pássaros e Deus, Jesus, né, estabeleceria eles em suas casas, próprias casas. Aqui tem um estudo que nós vamos fazer só sobre isso, que aqui é prefigurativo também, pessoal. Casa na Bíblia é corpo. Isso aí você vai encontrar lá em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo falando. Então, os que retornam como pombas, como pássaros, para Israel, o grande retorno, eles vão receber novas casas. Tá vendo? Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Claro que no sentido primário, isso aqui está dizendo que o povo voltaria, né? Alguns dos povos voltaria das terras da desolação e voltaria a morar em Israel normalmente. Isso aqui é a primeira. Nós sabemos disso, tá? Nós estamos falando que nós sabemos disso. Nós entendemos isso aqui. Sabemos, entendemos isso, tá? Mas tem uma aplicação também maior, como no começo do estudo eu mostrei para vocês. Porque aqui está falando deles voltarem voando, como pássaros. E aí, se você pegar a profecia de Isaías, vocês vão ver que fala disso também. Isaías fala sobre isso. Isaías, se eu não me engano, capítulo 64, 65. Né? Nós vamos, numa ocasião, nós vamos fazer um estudo sobre isso. Né? Que eles voltam, né? Voando como pombas. Isaías fala. Né? Quem são esses que vêm como pombal? Não é isso que fala lá em Isaías? Nós vamos ver isso para frente nos outros estudos aí, complementando esse assunto. Não hoje, mas nós vamos ver. Isaías capítulo 68. Quem são esses que vêm voando como nuvens, como pombas? Levante ao redor os olhos e vê, todos esses se juntam e vêm ter contigo, teus filhos. Chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Bom, por que eles vêm voando? Porque Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, fala que os anjos vão buscar os filhos do reino em um canto do mundo até o outro. Então eles vão vir voando. Os anjos vão vir buscar voando, vai pegar aquelas pessoas e as pessoas vão, né? Vai dar a impressão de pombas, né? Voando, mas não é isso. É os anjos que vão pegar as pessoas e vão carregar elas no colo. Isaías, tá? Essa aqui é a parte 1, para não ficar muito grande, muito confusa, eu não vou nem entrar nessa parte agora, tá? Mas olha que linda essa profecia. Virão voando do Egito e da Assíria. Essa aqui é uma outra correlação que a Bíblia faz. Do povo que estava espalhado voltar à casa do Pai. Como que eles voltam? Voando. Como pombas, como aves, como pássaros. No vídeo, na parte 3 do estudo, eu já vou correlacionar Isaías, tá? Para vocês verem que coisa maravilhosa. Vamos ficar por aqui nesse estudo, tá? Nós íamos até ver o 12 aqui, né? Mas acho que não carece agora. Depois a gente vai analisar, porque também é só o versículo 1 aqui, tá? Vamos só mencionar aqui para não ficar sem contexto. Depois vocês podem cada um ver aí, tá? Então é o seguinte. Aqui, olha, Deus fala que Efraim, ele é cercado de mentiras, de engano. E eles rebelaram contra Deus. E aí, o que eles fazem? Olha só, Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás de vento oriental, o dia todo, e multiplica enganos e violência, estabelece pactos
e acordos com a Síria e manda azeite para o Egito. Tá vendo? A Síria e Egito de novo, tá vendo? A birra de Deus, por que Deus ele espalha o povo no Egito e na Síria, tá? Por que ele usa essa linguagem aí, Egito e a Síria, do Egito à Síria? É porque exatamente é a relação que o povo dele tinha com o Egito e a Síria. O povo era orientado a confiar em Deus. Deus era o Salvador, o Santo de Israel. Aí eles foram caçar aliança com o Egito, caçar aliança com a Síria. Aí Deus espalhou esse povo no Egito e na Síria novamente. Entendeu agora? Em vez de eles fazerem adoração ao Pai, que é o Deus de Israel, né? Eles pagavam tributos à Síria, ao Egito, né? E aí Deus ele ficou muito magoado, né, com o povo dele e espalhou o povo dele. A mensagem de Oséias é basicamente essa. Tá? Que espero que este estudo sirva para a edificação espiritual de seu ser, tá? É um assunto muito profundo. É uma explicação das casas de Israel que eu nunca vi, tá? Eu cheguei a esse entendimento com muita oração, muito estudo, e estou compartilhando com vocês de todo o meu coração. É uma coisa que complementa as duas casas de Israel, o Egito e a Síria, tá? Podemos já afirmar que Egito e a Síria ele está totalmente correlacionado com todos os acontecimentos das duas casas de Israel. Desde o fato de Abraão ter circulado a terra do Egito e da Síria, os descendentes de Abraão, tanto Ismael quanto os próprios israelitas, terem ido para o Egito, terem ido para a Síria, estão espalhados, né? E tem essa tipificação de Efraim espalhado no mundo, das águas serem as nações, e Jesus, quando chegar como o Deus de Israel, se apresentando como o Deus de Israel, ele, como um leão, ele ruge e chama seus filhos que voltarão, né? E receberão casas, tá? Receberão moradias. É isso que o capítulo 11 de Oséias fala. Talvez você nunca tenha imaginado que talvez Oséias capítulo 11 esteja falando sobre isso. Revelação fantástica do profeta. No próximo estudo nós vamos correlacionar Egito, Assíria, esses pássaros aqui com Isaías, para vocês verem a correlação do que eu estou falando, base bíblica, de que isso aqui está referindo-se ao arrebatamento e à reunião com o Senhor. Que a graça e a paz de nosso Deus soberano, Yahweh Tsevaot, e seu filho Yeshua HaMashiach seja na vida de todos vocês.